Hi, boa noite. Então, eu resolvi vir aqui, ao invés de escrever, né? Porque aí vocês já me conhecem. Vocês não imaginam o tanto que eu tô feliz de vocês aí nesse grupo. Porque antes era impossível falar em público. E depois desse grupo, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. E olha que ele só tem 2 meses. Então, o nosso tempo é muito diferente do tempo de Deus, né? E em 2 meses aconteceram coisas na minha vida. Eu tenho 43 anos. E em 2 meses aconteceram coisas na minha vida que em 43 anos não aconteceu. Então, vamos... É a primeira lição de hoje, né? Nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Nós vivemos no Cronos e Deus vive em outro plano. E Ele faz do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer e da forma que Ele quer. E foi por isso que vocês estão aí hoje. E é por isso que vocês estão aí hoje. Porque, mais uma vez, Deus me incomodou e disse, faz assim. E aí vocês estão. Aí, eu quero que eu vim aqui para passar para vocês o que é o Freedom. O Freedom, apesar de ter nascido da livre e espontânea pressão, ele é um lugar de liberdade. Ele é um lugar para pessoas livres. Livres, porém compromissadas. Como é assim, Magna? Como é que funciona ser livre e compromissada? Quando nós decidimos viver uma vida diferente, nós temos que entender que existem os princípios, né? E quem anda por princípio não precisa de regra. Quem acompanha o Pablo Marçal sabe que ele fala disso sempre e isso faz todo sentido. E a gente pode levar isso para todos os âmbitos da nossa vida, gente. Inclusive, um grupo. Vamos ver como é que funciona? Funciona assim. Nós utilizamos de 3 princípios. O de ordem, o da eficiência e o da prosperidade. E aí eu vou explicando cada um para vocês entenderem, para ver se realmente faz parte do que vocês esperam para um grupo de mulheres tão maravilhosas. No princípio da ordem, a gente tem que entender que tudo tem um começo, um meio e um fim. E que a lei da semeadura também faz parte desse princípio. Ou seja, para eu ter um fruto, eu tenho que plantar, eu tenho que cultivar para depois colher o fruto. Então, tudo segue uma ordem. Os nossos processos de evolução seguem uma ordem. Então, o que é importante? Que a gente não tenha pressa, mas podemos sim ter velocidade. E você sabe a diferença de pressa e velocidade? Velocidade é quando você aumenta o ritmo, mas você não pula nenhuma etapa. Já com a pressa, na pressa, você pula etapas. E quando nós pulamos etapas, nós estamos quebrando um princípio, que é o princípio da ordem. E aí, não tem como ter o mesmo resultado. Gente, esse princípio, ele é muito, muito importante. Inclusive na alimentação. Em outros vídeos eu explico isso para vocês, tá? Eu vou explicar que na alimentação a gente pode usar todos os princípios. E é muito interessante quando você começa a trazer os princípios para as áreas da sua vida. Você vai ver que fica muito mais simples de viver e ser plena. Então vamos lá. Passado o princípio da ordem, vamos para o princípio da eficiência. No princípio da eficiência temos 3 pilares importantes. Eu diria fundamentais. O princípio do tempo, o princípio da qualidade e o princípio do custo. Eu vou explicar cada um para vocês e vocês vão entender a importância de cada um. Mas como assim, Magna? Eu usar o princípio da eficiência num grupo que parece ser uma coisa sem muito propósito, mas esse grupo é diferente.
Nós temos um propósito nesse grupo. E aí eu vou contar a história do suco de laranja primeiro para vocês. Primeiro eu vou perguntar a vocês sabem a diferença de unidade e união? Então, vou fazer uma analogia e vocês vão entender direitinho qual é essa diferença. No Freedom, a proposta é sermos uma unidade e não uma união. É tão bonitinho união, né? Mas no Freedom não funciona. Num grupo que tem propósito e objetivos, tem que haver realmente a união. E aí, a laranja, um saco de laranja vai exemplificar bem isso para vocês entenderem. Você tem um saco de laranja e é uma união de muitas laranjas. Quando algo acontece nesse saco, ele se rasga por acaso, as laranjas elas se separam. Cada um vai para o seu lugar. Já viram um saco de laranja se rasgar? Pronto, é assim que funciona. Já na unidade, as laranjas viram suco. Não tem mais como se separar. Elas estão ali em unidade. Elas têm o mesmo propósito, né? Um suco de laranja. Então, no Freedom eu quero que todas nós sejamos um suco de laranja. Vocês estão dispostas a isso? E aí nós voltamos ao princípio da eficiência. E vamos falar do tempo. O tempo é algo muito importante, como a gente estava vendo. Existe uma relatividade com relação a isso, né? Vocês sabem. Mas existe também uma questão que a gente não pode desperdiçar, que é o nosso Cronos, é o plano físico onde nós vivemos. Então, o tempo tem passado, tem presente e tem futuro. E tudo isso aqui vai importar. Por quê? Porque no passado estão nossas experiências, mas a gente tem que ter em mente que elas não fazem mais parte da nossa vida. Mas elas servem sim para consulta. Então a gente tem a ideia de que o nosso passado seja tipo uma biblioteca, que você vai lá consultar rapidamente e volta para o presente. Nós temos o futuro. No futuro, nós iremos lá para planejar, para dizer o que a gente quer. Para quê? Nosso objetivo, nosso propósito. Como eu vou fazer? Qual será o planejamento? Só que o mais importante é o agora, é o nosso presente. E nesse presente é importante que você tenha atitude. Se você quer mudança, se você quer mudar o passado, se você tem um futuro decidido, você muda no agora. Porque sempre que você quando você plantar, você está plantando no agora. E quando você for colher, você também vai colher no agora. Quando você estiver colhendo, eu sei que fica meio confuso, mas veja. O dia que você for colher alguma coisa, ela será o quê? Esse dia será o quê? Será o teu presente. Então, sempre foca, mais importante, no teu presente. Tenha atitude. Saiba o que você quer. Consulte o que você já fez. Se foi bom, pode repetir. Se foi errado, você erra, mas não na mesma coisa, tá? Então, no presente, se vocês estão aqui, eu fiz questão de dizer assim, ó, na enquete, se tiver bom, fica onde tá. Então, se todas estão aqui, estão com alguma expectativa, estão querendo algo. E esse algo, só quem pode dar é você, a você mesma, com mudanças. Então, estejam presentes no grupo. Saibam o que vocês querem, aonde vocês querem chegar. Decida seu futuro. Pense sobre ele. Mentalize. É importante para você permanecer no grupo. Senão, se você não tem um propósito bem definido, você não vai ver muito sentido em ficar fazendo esse tipo de coisa. Vai dizer, pra que eu tô fazendo isso? Né? Então, se você tem um propósito definido, tudo vai fazer sentido. E vai ser muito mais fácil do seu comprometimento. Até pro seu cérebro. Então, eu quero que você diga qual é o seu sentido. Qual é o seu propósito. O seu cérebro entende isso. Vai ser mais fácil pro seu cérebro não te auto-sabotar.
Quando você fizer um compromisso público, você dá para ele um comando, certo? Então aí nós estamos no princípio da eficiência e falamos sobre o tempo. Agora vamos falar sobre a qualidade. Quando você estiver no seu presente, quando você estiver engajado no que você estiver fazendo, faça algo com qualidade, faça algo com propósito, faça algo por algum porquê. Entendeu? Então, no nosso grupo, nós seguimos o Pablo, nós fazemos o 459, mas é obrigado, Magna? Não é obrigado. Agora, nós temos um objetivo muito semelhante uma da outra, que é ativar a identidade de quem ainda não ativou a sua identidade, ativar o seu propósito de quem ainda não sabe seu propósito, atingir a plenitude. Então nós acreditamos que vivemos em 3 planos, que nós somos seres humanos triuno, que temos o espírito, a mente e o cérebro, o corpo, né? Então, para a gente atingir nossa plenitude, nós temos que estar alinhados aos 3. Então, é nisso que nós acreditamos aqui no grupo e é nisso que a gente transborda. Sempre pensando na outra pessoa, não é um grupo de autoajuda. Então, é importante que você não chegue aqui só para dizer oi, bom dia, boa noite. É importante que você interaja, porque o seu transbordo pode ajudar outras pessoas, entendeu? Seja qual for, não precisa ser só uma vitória, pode ser um desabafo, pode ser uma insegurança, pode ser algo que está lhe incomodando. De repente, aquela palavra sua era algo que alguém precisava escutar naquele momento e que Deus te colocou ali para falar sobre aquilo. Então sempre pensa nisso, no outro. Sempre pensa que se você for falar algo, pode ser algo que alguém esteja esperando ouvir, tá? Então é importante que todos participem sempre. E isso vai ser analisado por mim. Porque se não estiver atingindo o objetivo do grupo, não faz muito sentido da pessoa ficar no freedom, entende? E aí a gente entra automaticamente no custo. No custo por quê? Porque tudo isso que está acontecendo, existe uma disponibilidade de alguém, de quem esteja transbordando. Então, todos nós acordamos cedo, estudamos, nos preparamos. Estou me preparando para estar falando aqui para vocês. Existe um estudo por trás, existe todo um investimento na transformação de vocês. Mas se vocês não quiserem, porque custo nada mais é do que um investimento que traga um retorno. E esse retorno é para quem? Esse retorno é para você mesma. Esse retorno é para mim ver que você é uma pessoa que é uma semente boa e que vai trazer novos frutos. Novos frutos trarão novas sementes. E eu falo que é bom para vocês mesmas, mas para mim é em dobro, minha gente. Então, é isso que eu quero que vocês façam também na vida de vocês. Quanto mais a gente transbordar, quanto mais a gente passar o que a gente aprende 2 vezes. Vocês já devem saber disso, né? Pronto. Então, eu quero que todo mundo tenha isso na cabeça. Então, eu quero que vocês façam também na vida de vocês. Quanto mais a gente transbordar, quanto mais a gente passar o que a gente aprende 2 vezes. Vocês já devem saber disso, né? Pronto. Então, eu quero que todo mundo tenha isso na cabeça. Então, tudo que vocês aprenderem, a gente não retém nada. A gente dá tudo. Se a gente recebeu tudo, a gente também dá. E quanto mais a gente der, mais a gente recebe. Mais a gente fica disponível para receber mais. Então, é um ciclo, assim, interminável. A gente não para de receber, a gente não para de doar, a gente não para de transbordar. Todo mundo aprende. Quem ensina, aprende mais ainda. Então, tenha na mente o princípio da eficiência no custo com o benefício. Qual é o benefício que você traz? Tá? Então, nós temos o tempo, a qualidade e o custo. E agora, finalmente, entraremos na prosperidade, que é exatamente
esse fruto, que vão dar outras sementes, que vão dar outros frutos, que vão dar outras sementes, e nesse movimento que é o que o Freedom é. O Freedom não é apenas um grupo. O Freedom é um movimento de transbordo, um movimento de semeadura. Nós semeamos, nós cultivamos, nós colhemos os frutos. Esses frutos darão novas sementes e assim um ciclo lindo de Deus na nossa vida. Mas como o ser humano é teimosinho, aí tiveram que ser criadas regras. Minha gente, quem não anda por princípio tem que cumprir regras. Então, se vocês não entenderam ou não andarem por esses princípios, vocês terão regras para cumprir. E as regras, elas serão assim. Deixa eu contar. Nós temos aqui uns gatinhos e eu tinha até abolido os gatinhos, mas eu acho importante que quem chegue agora entenda como é que funciona. Esses gatinhos, eles são muito apaixonados por vocês, são uns gatinhos muito fofinhos, muito lindos. E quando vocês passam o dia todinho sem aparecer, porque vocês não estão andando no princípio, ao final da noite, eles chegam lá e perguntam pelo seu nome, porque vocês não apareceram. Então, se vocês passarem 5 dias e não aparecerem, se vocês ganharem 5 gatinhos, então os gatinhos eles ficam com tanta saudade, que aí eles só matam a saudade se for com um vídeo. Então, o vídeo, que seria uma penalidade, nada mais é do que um transbordo. Você vai fazer um vídeo seu, com algum assunto edificante para as demais freedonenses. E os gatinhos vão matar a saudade e aí tá tudo certo. Se por acaso vocês chegarem a 10 gatinhos, o que é que vai acontecer? Vocês vão ser removidos do grupo, porque nós entenderemos que você não está no momento ideal, você deve estar com outros compromissos e tal. E para viver o Freedom, precisa andar por princípios, tá? E o princípio a gente já viu que tem a qualidade, que tem o tempo, que é necessário que você apareça, que é necessário que você interaja, que é necessário que você transborde, enfim. Então, finalmente, e não menos importante, nós temos 2 eventos muito legais durante a semana, ou seja, eles são intercalados. Uma semana acontece um e outra semana acontece outro, e acontece às 20 horas no Zoom. Nós fazemos uma reunião e numa das semanas é sobre o Clube do Livro. O Clube do Livro funciona assim: nós, a cada 15 dias, escolhemos um livro, e esse livro que tem toda a ver com o nosso propósito. Esse livro, que é escolhido pelas freedonenses, está por ordem alfabética, e cada freedonense vai escolhendo a cada 15 dias. E aí esse livro a gente estuda e debate nessa reunião. É muito produtivo e muito engrandecedor. Vocês vão amar. O dessa semana que vem, segunda-feira, será o Saia do Caixão. Então, nós vamos depois colocar aí no grupo. Quem não tiver o download dele, nós temos. Aí eu vou colocar aí para vocês e a gente lê e participa. A segunda seria uma reunião para se conversar, para se conhecer. Nós vimos aqui que temos mulheres do Brasil inteiro, então imagina a riqueza de troca que existe nessa reunião. É muito legal, é muito gostoso e vocês vão amar. Então, vocês vão escolher qual das duas, ou as duas, ou uma das duas. Mas vocês têm que participar de uma das duas. Ou então, vocês vão levando gatinhos, tá bom? Então, fiquem atentas. Sejam muito, muito, muito bem-vindas. E qualquer coisa, eu estou disponível. Se você não quiser falar lá no grupo, falar comigo no privado, tá bom? Pode falar comigo no privado sem problema. Embora vocês pensem que tudo que vocês disserem pode estar servindo de transbordo para as outras, tá? Mesmo uma insegurança, mesmo uma dúvida, que pode ser a dúvida de outra pessoa também, e aí você pode estar sanando a dúvida de outras pessoas também, tá bom? Então, sejam bem-vindas. Eu tô amando todo esse movimento e nós temos muito, muito a fazer. O melhor está por vir e vamos tocar o terror nesta terra. Vamos ou bora? Me digam!